Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero então mais uma vez falar de Byung-Chul Han, né? Eu que estou trajado de corintiano hoje, né? E claro que com isso eu estou me expondo aí à zombaria, né? Porque o meu time de fato não passa por uma boa fase, né? Mas enfim, né? Corintiano é assim, né? Acostumado a sofrer, né? Mas vamos lá, vamos falar de Byung-Chul Han. Eu quero começar hoje um livro novo, Hiperculturalidade, né? E quero abordar o primeiro capítulo desse livro, né? Bom, vamos lá, eu acho que eu quero abordar, claro, o primeiro capítulo, cujo título é O Turista de Camisa Havaiana. Na verdade, não sei se a gente poderia chamar isso de capítulo, né? É praticamente uma página só de texto, né? E a gente pode colocar esse conteúdo no todo aqui na descrição do vídeo. É praticamente uma única citação, né? Mas antes de analisar o conteúdo desse capítulo, eu queria começar falando sobre o título, né? A gente vai ter oportunidade de esmiuçar isso no decorrer da análise desse livro, mas é importante a gente começar informando, né, que a palavra hiperculturalidade, né, então a ideia de hipercultura, né, tem um sentido duplo, né? O primeiro sentido, a palavra hiper significa super, né, um superlativo, a ideia de um excesso de cultura, né? Mas também a palavra hipercultura, né, ela é usada em analogia com a ideia de hipertexto, né? E um hipertexto é um texto produzido de acordo com as características do mundo digital contemporâneo, né? Então, se você, por exemplo, acessa um site eletrônico de notícias, você sabe o que é um hipertexto, né? Então você tem ali um texto, talvez de 2, 3 páginas, talvez até menos, apenas uma página, mas ele vai estabelecendo links com outros textos, né? Isso é chamado de hipertexto, quer dizer, ele é um texto que tem um tamanho pequeno, na maioria das vezes, bastante limitado, mas ele pode amplificar esse texto quase ao infinito, na medida em que ele vai estabelecendo conexões com outros textos, conexões com vídeos, com artigos, com livros, com resenhas, né? É utilizado, por exemplo, em sites que dão suporte à educação à distância, né? E são utilizados em sites de notícias, às vezes são utilizados em artigos acadêmicos para estabelecer conexões externas àquele texto. Essa é a ideia de hipertexto, e é a partir desse debate que ele quer pensar a cultura, quer dizer, o que é uma cultura digital? O que é uma cultura em que sociabilidades digitais estão sendo possíveis na atualidade, né? Então, a cultura que tinha possibilidade de conexão a partir da localidade, hoje essas conexões podem ser estabelecidas ao infinito pela mediação do digital, né? Quer dizer, eu posso me conectar com uma pessoa do outro lado do mundo, posso literalmente ligar para essa pessoa, posso estar conectado a ela através de uma imagem de vídeo, falar e interagir, né? Faz acho que 2, 3 semanas eu dei uma palestra online, né, onde estavam pessoas de vários países aqui do continente da América do Sul, né, e do Norte também, né? Então eu estava conectado a 30, 40 pessoas do continente, né, de vários países, né, mas eu não saí de casa, né? Então é a cultura em comparação com o hipertexto. É possível sociabilizar ideias, né, debates, concepções, sem que você saia da sua localidade, e isso torna as interações e também a produção cultural como um fenômeno infinito, né, com possibilidades infinitas.
Bom, o primeiro capítulo, o turista de camisa havaiana, ele não tem muito conteúdo, ele dá uma espécie de cartão de visita, dá o tom do que vai ser o livro, e ele basicamente faz perguntas. Então vamos refletir um pouco sobre essas perguntas. Ele começa com uma citação de um antropólogo britânico, contemporâneo, que está vivo ainda, né? Vamos lá, vamos à citação de Byung-Chul Han. Uma vez, o etnólogo, às vezes se usa a palavra etnólogo como sinônimo de antropólogo, né? O etnólogo inglês Nigel Barley levantou a suspeita de que a verdadeira chave do futuro reside em que conceitos fundamentais como cultura deixariam de existir. Seríamos, segundo Barley, todos nós mais ou menos como turistas de camisa havaiana, né? Eu acho que a ideia do turista de camisa havaiana é fácil ser interpretado por qualquer um de nós aqui, né? Nada mais exótico e talvez incomum para o nosso dia a dia do que uma camisa havaiana, né? A camisa havaiana é aquela camisa florida, toda estampada, em que a gente usaria num contexto muito específico. Se você tiver no mundo contemporâneo, em qualquer sociedade com uma camisa dessa, todo mundo vai identificar que você é um turista, você vai ser visto como alguém que destoa da maioria, né? Bom, o que ele está dizendo é que no futuro todos nós seríamos turistas, né? Vamos lembrar que nós utilizamos, né, a expressão, talvez hoje não tão comum, mas quando a internet começou a ser utilizada, a gente usava muito a expressão surfar, navegar. Até hoje a gente usa, né, navegar, mas usava também surfar. Essa ideia de navegante, de surfista, de pessoa que está divagando na internet. Então, talvez essa ideia de que no futuro todos nós seremos mais ou menos turistas de camisa havaiana significa isso, que nós vamos poder invadir a cultura do outro ou ser invadido na nossa cultura por um outro a partir da interação, como eu já exemplifiquei, da interação virtual, né? Então a gente teria a possibilidade de estar sendo, ou de ser um turista, de estar na cultura de um outro, como aconteceu nesse caso que eu disse, né? Eu entrei em diversos países sem ter saído do meu país. Isso através de uma janela, né, do computador, né? Quer dizer, eu visitei esses países, né, de alguma forma, e fui visitado por esses países de alguma forma, né? Então, essa é uma discussão. Quando existem meios digitais de interação e de transmissão e de troca cultural, ainda vai existir cultura, quer dizer, as culturas locais serão destruídas porque não existirá mais, ou não existirão as culturas locais, existirá apenas uma macrocultura digital, uma hipercultura. Ainda assim sobreviverão as culturas locais, né? Os países imperialistas, tendo os meios digitais para difundir as suas culturas, conseguem transmitir os seus modos de vida e normatizar o mundo do ponto de vista cultural a partir dos seus modos de vida de maneira bastante eficaz, graças ao mundo digital. E isso levaria à destruição das culturas locais. Talvez seja isso que ele queira dizer com o fato de que as culturas, né, deixarem de existir, inclusive o próprio conceito de cultura. Bom, depois então ele faz algumas perguntas que vão dar o tom da reflexão dele ao longo do livro. Ele diz: é turista o nome para ser humano após o fim da cultura? Quer dizer, quando acaba a cultura, talvez a cultura local, seremos todos nós turistas? Seremos todos nós surfistas, né? Surfistas da internet, né? Nadando, né? Surfando ondas pelo mundo inteiro e vendo pessoas do mundo inteiro surfando na onda das nossas culturas,
né? A figura então da pessoa que pertence a uma cultura vai ser descrita por uma outra metáfora, a metáfora do turista, ou seja, somos sempre invasores, somos sempre estranhos à nossa própria cultura. Me parece que é esse um dos aspectos que ele gostaria de discutir. A segunda questão é: ou vivemos ainda em uma cultura que nos dá a liberdade de nos lançarmos como enxame na vastidão do mundo, na condição de alegres turistas, né? Ou seja, ainda temos uma cultura, ainda estamos alicerçados a uma cultura, mas à medida que estamos conectados a essa cultura, temos a possibilidade de nos lançarmos como visitantes de outras culturas, né? Então, o Nigel Barley estaria errado, nem o conceito e nem a própria cultura chegariam ao fim, né? Mas nós teríamos a possibilidade de nos manter conectados à nossa cultura local, mas ainda assim ficar surfando na cultura dos outros, visitando a cultura dos outros, né? E, claro, recebendo visitantes de outras culturas na nossa cultura local. E terceira e última questão: como afinal descrever essa nova cultura? Me parece que essa é uma questão que ele se propõe claramente a fazer, né? Quer dizer, ele vai descrever essa cultura atual como a cultura da hipercultura, como hiperculturalidade, como um excesso de cultura, tudo é cultura, e ao mesmo tempo como uma hipercultura, como uma cultura intermediada pelos meios digitais. Então, nesse capítulo, que todo o conteúdo foi exposto por mim aqui através de apenas uma citação e 3 perguntas, ainda assim ele é bastante rico, ele é bastante interessante. Claro que eu só consigo fazer isso na medida em que eu li o livro todo, e aí eu consigo entender, consigo ver algum sentido nesse trecho tão pequenino, né? Então, eu espero que você me acompanhe em mais essa nova jornada. A gente vai então seguir analisando trecho por trecho, capítulo por capítulo, até o fim, de modo que você possa entender todo esse debate presente nesse livro de Byung-Chul Han, que é mais um livro bastante interessante. É isso aí, eu aguardo a sua companhia num próximo vídeo. Um abraço e até lá!